Filosofia. Amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância. Hora do Enem no ar e hoje vamos bater um papo irado sobre dois autores da filosofia, Kant e Nietzsche. Pois é, Nietzsche é uma das paixões da filósofa Luciana Zaterka, que sabe muito sobre o autor e vai trazer dicas, hein? Mas é daqui a pouco, porque agora vai de Kant com um papo sobre moral com o professor Silvério Ortiz. Chega mais! Salve! E aí, professor? Meu cumprimento. Belezinha? Ah, tá ligado. Para começar, professor, qual a diferença entre ética e moral? Moral diz respeito aos códigos, às normas de conduta. Aquilo que a gente liga à ação como certo ou errado. E ética são os valores que sustentam essa ação. Dá para pensar a ética como sendo aquilo que sustenta as minhas ações, que justifica. Se eu perguntar por que você fez isso, a sua resposta vai estar ligada a algum princípio, a algum valor. Né? Então, o que você fez é a moral e por que você fez seria a ética. Ao longo da história, cada sistema filosófico pensou essa questão ao seu jeito. Quais você destaca? Os grandes blocos são, na antiguidade, a ética tinha uma referência da natureza. A natureza era o modelo ético, então nasceu para ser alguma coisa. Ao longo do período medieval, Deus, no Ocidente, o Deus cristão, ou a ética cristã. Ao longo do período moderno, seria o indivíduo, o antropos, aquilo que a gente chama de antropocêntrico. Então a ética vai ter esses fundamentos, de acordo com os seus períodos, então está ligados, repetindo, ou na natureza, ou na religião, no Deus, ou no humano. Quer dizer, os pensadores que são mais comuns nas avaliações são os gregos, Aristóteles, Platão, que pensava com uma referência da natureza, e os modernos, que pensam centrados no homem, na razão humana. A ideia de que somos todos racionais, então todos podemos concordar com os valores que fundamentam a nossa convivência. Então, dentro do exame, esses são os que mais se destacam? São os mais relevantes. Partiu, então, questão? Agora mesmo. Questão 48 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Por gentileza, professor. Começa falando moralidade. Repara que, além de ética e moral, aparece ainda a moralidade, mas a gente entendeu que diz respeito às ações humanas. E a moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus. Está negando a ética medieval. Muito menos de fidelidade a regras abstratas. Está negando os iluministas. Como Kant, por exemplo, que imaginava que a moralidade, ou seja, a ação moral, tinha um fundamento anterior à ação. Esse quadro aqui pode ajudar a gente. Bora dar uma olhada. Quer dizer, eu estou chamando a ética de uma preocupação com a ação humana. O que devo fazer? Né? Qual é a minha ação? Quando eu penso em deveres que antecedem a minha ação, ou seja, não estou preocupado com o resultado da ação, estou preocupado com aquilo que eu sempre farei, aquilo que antecede a ação. É um pensamento muito ligado à moral kantiana. A gente chama isso de uma ética do dever. Então, independente do resultado da minha ação, eu devo agir de uma certa maneira. Aquilo que Kant chama de imperativo categórico. Nessa questão do Bentham e outros utilitaristas, a preocupação, ou seja, a justificativa, está no depois, na consequência da minha ação. A gente chama isso de consequencialismo. Ou seja, o que justifica moralmente o meu ato é o resultado deste ato. E no caso do utilitarismo, ou seja, da ética utilitária, no pensamento desses autores, era a ideia de proporcionar maior grau de felicidade entre os cidadãos. Ou seja, a ação moralmente boa é aquela que tem como consequência um grau de felicidade mais distribuído. A ação moralmente ruim é aquela que não causa felicidade no número grande de pessoas. Se eu fosse agir como professor utilitário, eu ia fazer com que minha aula agradasse o maior número de alunos. Entendi. Né? Se eu agir como um professor kantiano, vou fazer aquilo que eu devo, independente se o aluno vai gostar ou não. Então, são maneiras interessantes de pensar. E o pragmatismo é muito próximo, né, do utilitarismo, na ideia de que é o resultado, mas aqui não tem a ver com a felicidade, tem a ver com a aprovação.
no exemplo que eu citei da escola. O que é ser pragmático? Não importa, né, a felicidade, importa que meu aluno seja aprovado no exame do Enem, por exemplo. Ou seja, um resultado. Muito parecido com uma ética de futebol. Né? Você não quer saber se seu time jogou bem ou não. Você quer saber se ele fez gol. Tá certo? Se ele ganhou. Se ele ganhou. Então, é o resultado que apoia a ação. No caso, o Bentham, ele é um utilitário. Então, ele vai pensar em grau de felicidade. Veja o que ele fala aqui na segunda sentença. Ó. A moralidade, né, ele já descartou a ética medieval e também a ética kantiana. Então, ele continua dizendo, a moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Percebeu como é que a minha conduta está amparada pelo resultado, daí o nome consequencialismo. O utilitarismo, professor, ele surgiu em que época? Pois é, o utilitarismo ele surge, o Bentham é um autor do século XVIII, ele é contemporâneo, um pouquinho mais novo, né, do que o Kant. A gente dá para imaginar que a ética utilitária ela surge como um certo desdobramento do iluminismo. E lembrando que o iluminismo é um movimento na história que enaltece a razão humana, considera a razão a grande força do homem. Então, pensar racionalmente é a nossa grande fortaleza. E aí, quando essas ideias vão sendo elaboradas no final do século XVIII, especialmente no século XIX, com Stuart Mill, que é o principal utilitarista, o que ele está pensando? Que a minha razão também é capaz de definir aonde as minhas ações vão desembocar. Então, é uma espécie de atualização científica do iluminismo, né? Ou seja, uma progressão do iluminismo para uma época muito científica, que é o século XIX. A questão fala assim, o comando diz, os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma. E aí repara que na letra D, que é o gabarito, fala de duas coisas que eu vim falando aqui. Primeiro, racionalidade, né, o valor do pensamento racional. Isso é o que? Herança do iluminismo. Total, né? É bem a cara da era moderna, né, onde o homem ganha o grande centro de atenção do pensamento. E o iluminismo é um exemplo disso. Então, a racionalidade e o caráter pragmático, ou seja, o resultado. Né? Pragma, do grego, é coisa. Então, na verdade, é para fugir da ideia abstração. Né? A ideia do dever de kantiano é bastante abstrata. Né? São valores que amparam a minha ação, mas não tem a ver com o resultado prático. Essas éticas, né, consequencialistas, procuram trazer esse resultado. Por isso que o caráter pragmático aparece na opção. Ao invés de utilitário, aparece pragmático, mas estão Está dentro de consequencialismo. Exatamente, Beleza. consequencialismo. E tem ele algum distrator, professor? Veja o que fala na letra A. Talvez aí seja o distrator mais perigoso. Fundamentação científica de viés positivista. Quando você fala em iluminismo e se aproxima da ciência, se aproxima do positivismo. Então, são termos que historicamente estão relacionados, então o aluno pode cair nessa, né? Dizer ali, ó, o Bentham não é um autor, como eu falei, tão conhecido, mas a gente conhece ele muitas vezes, já caiu no Enem, uma questão que falava do panóptico. Panóptico é um sistema de vigilância, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas que aparece no Foucault, do século XX, falando do Bentham. Então, teve uma questão que já apareceu, o Bentham, que acredito que os alunos, os estudantes, já conheçam ele. Mas o que acontece? O aluno localiza o Bentham no final do século XVIII, século XIX. Século XIX, positivismo. E aí, a letra A pode ser... Né, a mais próxima. Me parece que seria a mais perigosa. Dava pra gente resolver sem conhecer Bentham? Como tem na segunda sentença... Ele diz que a moralidade é criar maior quantidade de felicidade. Se o aluno souber o que é pragmático, ou seja, aquilo que está ligado ao resultado, ele consegue resolver. Então, acho que essa questão, um certo repertório histórico e, naturalmente, uma habilidade de leitura, permite o candidato se dar bem. Professor, algum último conselho para a galera que vai fazer a prova nesse fim de ano? Tem uma série que eu acho muito rica para reflexão filosófica, é Game of Thrones. Né? Não só a série, como os livros. 2 filmes eu acho que são interessantes para ser sugeridos. Invictus, que fala da história do Mandela. Sim. E o Abutre, que fala de um repórter que sai
atrás dos acidentes Sim. mais graves, fala muito dessa sociedade contemporânea. Então, esses filmes alimentam a reflexão filosófica, reflexão ética. Show de bola, professor. Valeu. Muitíssimo obrigado mais uma vez, viu? Obrigado pelo convite. Que isso, a gente que agradece a sua presença. Long live rock and roll. É isso aí, professor. Valeu. Agora a gente fala de Nietzsche, que, aliás, tem uma frase ótima. Quanto mais olhos diferentes você tem sobre o objeto, mais conhecimento você terá sobre ele. E quem explica é a filósofa Luciana Zaterka, por gentileza. Lande. Seja bem-vinda. Obrigada. E essa frase, explica pra gente. Essa frase, ela quase me reflete. Eu responderia a ela por duas perspectivas. Uma perspectiva pessoal, ou seja, eu sou formada em Química, eu tenho mestrado em Química Orgânica, e depois eu fui para Filosofia, fiz graduação, mestrado, doutorado em Filosofia, e finalmente fiz um pós-doutoramento em História da Ciência. Então, eu acredito que, na verdade, para você pensar sobre um objeto, para a gente poder conhecer um objeto, você precisa ter várias perspectivas. E o que Nietzsche está dizendo é exatamente isso. Quanto mais olhos, quanto mais afetos, quanto maiores pontos de vista você puder utilizar para entrar em contato com um determinado objeto, maior a sua objetividade sobre ele. Eu não sei o que você pensa, Lande, mas, por exemplo, se a gente pensar nos organismos geneticamente modificados, problemão hoje da atualidade, será que a química e a bioquímica sozinhas conseguem dar conta dessas questões? Se a gente usar ecologia, se a gente usar estatística, se a gente usar ética, com certeza aumentando a nossa rede conceitual, talvez a gente enxergue essa questão de outra maneira, com maiores olhos. Eu acho que é por aí que o Nietzsche pensou. E quem foi Nietzsche? Quem foi Nietzsche? Olha isso, olha, já tá, faz até assim, né? Nietzsche foi um filólogo, músico, poeta, filósofo. Ele nasceu na Prússia, que era uma parte da Alemanha na época dele, inclusive uma potência na época dele, porque a gente sabe que o Bismarck, ele conseguiu anexar, com as guerras que ele enfrentou contra a Áustria, a Dinamarca, uma série de territórios, só vai deixar de ser a Prússia efetivamente já na Segunda Guerra Mundial. Então o Nietzsche nasce nessa perspectiva alemã. Ele foi uma pessoa que não teve nenhuma das suas obras valoradas enquanto vivo. Ele só foi um filósofo que teve, de fato, uma importância depois da sua morte. Ele faleceu já em 1900 e permaneceu doente da cabeça, mentalmente, por muito tempo. E a importância dele tá que ele foi um crítico extremado de toda a cultura, de toda a política, de toda a arte, de toda a ciência. Ele vem para balançar a coisa. Você disse que passou pela química e tudo mais, mas o que na química, assim, fez você mudar a forma de observar a filosofia? Porque você disse que vários olhares ajudam, mas como a química te ajudou a observar a filosofia? Eu lembro que eu estava ainda no então Mackenzie, eu era uma menina na aula de graduação, e eu estava tendo uma aula de química orgânica. E a professora, ela estava explicando o que era, imagina, um carbocation. O carbocation, ele é, digamos, uma estrutura imaginária que participaria de uma determinada reação. E eu comecei a me perguntar, mas como é que esse carbocation funciona? Por que o carbono, ele é a essência da vida e não o silício? Eu comecei a fazer perguntas que eu percebi que o professor de química, coitado, ele não estava conseguindo responder. Aí eu falei, bom, eu tenho que fazer uma segunda graduação, seja em filosofia, seja em psicologia, e aí eu vivenciei a necessidade desses inúmeros olhares. Voltando a Nietzsche, que conceitos dele continuam tão atuais? Você sabe que eu diria que não há um conceito atual, Landi. Por exemplo, se você pegar o além do homem, a vontade de potência, o eterno retorno, não são conceitos atuais no sentido próprio, mas o filosofar proposto por ele é absolutamente atual. Porque é um jeito de você olhar o mundo que não tem um olhar na transcendência, não tem um olhar em Deus. É famoso até a frase dele, metafórica, que anuncia a morte de Deus. O anúncio da morte de Deus significa o anúncio de todos os valores que eram ditados pela tradição judaica cristã. Não é que Deus morre, são os valores que ele carrega. Então a verdade da ciência cai por terra, a beleza da arte cai por terra, a verdade da moral cai por terra. Agora, se não existe mais um Deus legítimo que dá, digamos, a norma para essa moralidade,
cabe a nós, homens e mulheres, pós-século XX, sermos o doador desse sentido. Portanto, perceba que há uma crítica ferrenha de toda a transcendência, de todo o além, de toda a coisa que vem de fora para dentro, e há uma proposta de vivenciar o aqui e agora, o nosso corpo, os nossos desejos, os nossos afetos, enfim, essa vida agora. E como Nietzsche se tornou Nietzsche? Eu acho que ele perdeu o pai muito cedo. Eu acho que ele pegou uma doença muito cedo, parece que foi sífilis, e ele teve uma vida muito difícil. Ele enxergava pouco, ele tinha dores de cabeça fortíssimas, ele tinha problemas de vômito. Quer dizer, ele teve uma vida doente, né? Isso acho que ensinou ele a olhar para a vida de uma perspectiva que não era só saudável. E com isso, talvez ele interiorizou, digamos assim, as questões mais profundas da existência humana. E ele chegou naquilo que eu considero que é uma das grandes sacadas do Nietzsche, inclusive é um subtítulo de uma obra dele, Torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és, Lande. Sabe, se alguém quer que você faça física, engenharia, medicina, e você quer fazer música, ou você quer fazer arte, torna-te quem tu és, porque você fazendo aquilo que você é, aquilo que você sente, é que você vai poder ser o melhor. Portanto, eu acho que essa questão que ele propõe de afirmar o nosso ser é gigante. Existe um Nietzsche do dia a dia? Eu acho que, infelizmente, sim. É um Nietzsche, muitas vezes, muito criticado. É o Nietzsche da vontade de potência. Ou seja, é o Nietzsche da força. É o Nietzsche que afirma que, infelizmente, vida é luta. E que uma hora você está em cima e outra hora você está embaixo. É o Nietzsche que mostra que as dinâmicas sociais, as dinâmicas que a gente vive, elas, infelizmente, são obstáculos. E que esse lado do eu, esse lado egoísta do humano, ele está aí presente no nosso dia a dia. Com o professor Silvério, a gente falou muito sobre Kant, sobre moral e ética, sob a perspectiva dele. E Nietzsche, como ele entende esse conceito? Nietzsche é um crítico da filosofia kantiana em todos os sentidos. A gente viu agora há pouco que o Kant, ele afirma um sujeito a priori, tá certo? Um sujeito que é universal, é igual a todo mundo e, portanto, esse sujeito, ele tem o imperativo categórico, o dever ser, ele tem que agir. Ora, o Nietzsche vai mostrar que isso não é verdade, ele demonstra, principalmente na genealogia da moral, que o nosso eu, ele é um eu histórico, portanto, ele vem a ser, não é à toa que a gente muda de hábitos, de valores, de culturas, portanto, não existe uma moral única. Isso que o Kant diz, que é a grande moral, é uma moral dos fracos. Na verdade, nós não temos que nos basear numa pseudo-razão coletiva, mas nós temos que nos basear, mais uma vez, no corpo, nos afetos, nos instintos, porque isso, diz o Nietzsche, é o nosso originário. Isso é o nosso eu autêntico. E foi a tradição judaica-cristã que fez com que nós hoje olhássemos essa força como culpa, ressentimento, falta, mas isso é um olhar dos fracos. O forte que afirma a vida, ele afirma suas paixões. Nietzsche também influenciou a filosofia da ciência? Sim e não. Ele se preocupou muito, eu diria, com teoria do conhecimento, que, a verdade, tem um vínculo com a filosofia da ciência. Por quê? Porque ele problematizou a relação do sujeito com o objeto, se é possível eu conhecer ou não alguma coisa. Existe o átomo? Existe a substância? Existe alguma coisa por trás daquilo que a gente vê? Então, ele problematizou essas questões. A filosofia da ciência é um campo um pouco mais, eu diria, embora tenha relação, ele é um pouco mais específico, porque ele analisa a origem, a natureza, a validade, digamos, dos diferentes conhecimentos. Então, não é à toa que você tem uma filosofia da química, uma filosofia da biologia, uma filosofia da tecnologia, enfim, é uma natureza mais específica. Quais são os autores atuais da filosofia da ciência? Poxa, você tem, Lande, uma gama enorme, tá? De autores que pensam e problematizam a filosofia da ciência. Hoje em dia você tem autores importantes que trabalham com inteligência artificial, com filosofia da técnica, com filosofia da computação. Você tem um ramo, assim, enorme. Eu, particularmente, venho trabalhando na interface com filosofia da biologia e da química. Voltando lá... Voltando às raízes. Às raízes, exatamente. E eu trabalho uma questão que é super contemporânea. Não sei se você já ouviu falar no transhumanismo. Transhumanismo. Ouvi, mas não ouvi. Tá aprendendo. É um movimento filosófico super recente que afirma que, por meio da ciência e da técnica, nós seremos capazes de ultrapassar a nossa condição humana.
Ou seja, a gente está vendo próteses, transplantes, etc. Pensa nisso, Landi, elevado à enésima potência. O transhumanismo, ele prega um tipo de imortalidade. Por exemplo, se a gente pegar a nossa mente antes de morrer e fazer um upload numa máquina, a nossa mente vai estar imortal. Mas não só dessa perspectiva, de uma perspectiva talvez biológica também, retardar o envelhecimento das células, promover, muitas vezes, uma efetiva longevidade, quiçá a imortalidade. Eu tenho isso como horizonte, mas eu trabalho de uma perspectiva mais histórica, essa filosofia da química. Eu volto lá para o século XVII, num outro filósofo que me é muito caro, chamado Francis Bacon. Francis Bacon é um filósofo que morou na Inglaterra, ele foi um dos mentores da famosa Royal Society, e o Bacon ele foi um dos primeiros que afirma a importância de você intervir não só na natureza, mas no seu próprio corpo, propondo também lá no século XVII experimentos primeiros de longevidade. Então eu estou trabalhando de um pano de vista histórico para problematizar com esse olhar o transhumanismo ou essas formas contemporâneas de se pensar a imortalidade. Bom, a gente está conversando muito sobre Nietzsche, mas não é uma leitura fácil. Então, o que você indica para o estudante que está começando aí no mundo de Nietzsche? Você tem razão, Landi. Nietzsche não é uma leitura fácil e, mais do que isso, ele pode ser muito mal compreendido. Porque como ele escreve por aforismos, pequenos trechos, às vezes você lê aquelas meia dúzia de linhas e acha que entendeu tudo. E não é verdade. Eu tomei a liberdade aqui de trazer duas pequenas referências que eu considero excelentes. São dois grandes professores, pensadores brasileiros, a professora Scarlett Marton e o professor Oswaldo Giacoia. Inclusive esse da professora Marton, ele tem trechos ao final que o próprio aluno pode entrar em contato com o Nietzsche. São fontes primárias do próprio Nietzsche. Eu acho que isso seria um bom começo de leitura. Show de bola. Eu vi que tem mais uma aí. Esse aqui é a Genealogia da Moral, que é onde a gente encontra aquele primeiro aforisma que você citou, de quanto mais olhos, mais afetos, eu não podia deixar de trazer. Bom, você deu dicas e tudo mais, porém, por que é importante o estudante ler, ter um contato com Nietzsche? Para o nosso jovem, ele é fundamental porque ele critica a massificação, a superficialização, a supressão das diferenças. Quer dizer, essa padronização que a gente vive nesse mundo hoje consumista, absolutamente onde tudo tem que ser igual, né? Ele propõe, na verdade, uma conceitualização da vida como diferença. Nós que hoje vivemos num mundo onde a tolerância não emprega, certo? Eu acho que o Nietzsche ele pode mostrar a importância do singular, a importância do indivíduo, a importância das diferenças. Por exemplo, a gente poderia pensar com Nietzsche, qual é a diferença entre cultura e entretenimento? O entretenimento, claro que tem o seu lugar e é fundamental, mas o entretenimento, ele é para muitos. A cultura, ela é única, ela é singular. E eu acho que o nosso adolescente hoje, o nosso jovem hoje, precisa cortar um pouco essa massificação, essa superficialização, tanto que o Nietzsche vai ter uma crítica enorme à educação do seu tempo. Ele vai falar, olha, o que a educação aqui na Alemanha está fazendo? A educação, ela está ampliando os ginásios. O que é o ginásio na Alemanha? É o nosso ensino fundamental 2 e o nosso ensino médio. A Alemanha, institucionalizando os ginásios, ela está ampliando as instituições de educação, porém, sem uma preocupação verdadeiramente formativa. Ela está simplesmente formando autômatos para o mercado. É isso que o Nietzsche não quer. Ele quer acabar com essa padronização e voltar para o singular. Para encerrar, devemos questionar o Enem? Eu acho que sempre devemos questionar. Eu acho que devemos questionar, sim, muitas vezes, o modo, a maneira, não sei, enfim, eu precisaria pensar com mais calma se nós devemos universalizá-lo ou não. Eu acho que da maneira como ele está caminhando, ele está bem, mas eu sou absolutamente favorável e uma entusiasta do Enem por si só. Eu não acredito em 100% do que o Enem faz. Eu acho que tem coisas que poderiam ser melhoradas. Eu diria que você teve um tempo onde o Enem tinha uma formulação de perguntas mais críticas, de âmbito mais teórico e reflexível, menos pragmático. Enfim, eu teria algumas críticas ao procedimento quase que operacional do Enem. Mas o Enem como instituição, o Enem como um instrumento válido, eu acho fundamental. Luciana, muitíssimo obrigado
mesmo pelo Obrigada a bate-papo. você, viu? Foi um prazer. É isso, galera. Quer questionar a gente? Deixa o seu comentário lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Escola. E até a próxima. E no próximo bloco...